episódio 25 de Kamen Rider Gabo, temos Laquia indo trabalhar com a Sakika, Soma passando mal e o Hanto sendo Hanto. Então nós vamos ver que o Soma ainda tá comendo só sorvete, ele ainda tá com dificuldade de comer, ele ainda tá se sentindo mal por causa de toda a situação dele com o Hanto, que parece que não vai resolver tão cedo. Então eles acabam encontrando o Laquia deitado no banco da praça. Então eles vão lá, falam com o Laquia e eles vão para casa, obviamente, ali onde o Soma fica, que é o trabalho da Sakika, e aí eles estão provando um bolo de sorvete. Acho que, obviamente, que o Soma adora aquele bolo de sorvete, fica super feliz com o sabor, que coisa incrível. Já o Laquia não gosta muito, porque no mundo Granucci ele come pedra e ferro, que é equivalente ao que ele come no mundo Granucci aqui no mundo humano. E a gente descobre que o Soma, na verdade, ele comia plantas e gramas com a mãe, já que ele não podia comer pedra nem ferro. Isso me lembra lá, acho que o terceiro episódio, se eu não me engano, que tem aquele senhorzinho, aquele casal, que a gente vê que eles pegam o Soma pegando ali comida, né, da terra, porque ele estava acostumado a comer comida da terra e ele achava que estava tudo bem. Então a gente tem esse momento e eu lembrei logo quando ele falou disso, do que ele comia com a mãe. Então a gente vê que o Laquia fica comendo pedra, a Sakika ficou horrorizada, e aí ela tem a ideia do Laquia ir trabalhar com ela, já que o Soma ainda não está totalmente bem, ele ainda está indisposto, e também para ele conhecer um pouco mais a humanidade, né, as coisas ali dos humanos, os jeitos, os costumes. Ele não quer de início, mas aí a gente vê que o Soma vai lá, você vai ter dinheiro humano, mesmo assim ele diz que não, ele fala, você vai poder comprar pedra. E quando falou em comprar pedra, o Laquia falou, opa, pedra comigo, vamos lá. E ele vai trabalhar com a Sakika, que a gente vai ter isso, e a gente vai ter o que? O Hanto batendo ponto lá no Suga, assim. Ele vai lá para falar dos Goshizus, que o Goshizu deixou ele mais forte do que nunca, e obviamente que o Suga vai ficar feliz com isso. E aí o que vai acontecer? O Hanto vai ver que o Bitter Gabo tá atacando de novo, mas ele pensa até ligar pro Soma, mas aí desiste, ele diz que não precisa, que ele é forte e tal, e obviamente que o Suga fica feliz com isso, e ele está se sentindo feliz e mais forte, porque obviamente que o Suga fez com esse sentido, tanto que a gente vai ver que tem alguma coisa de errado com esse Goshizu, o Goshizu já tá começando a fazer alguma coisa com o Hanto, como a gente vai ver aí no decorrer do episódio, e aí a gente também tem uma mulher sendo capturada por um Granucci. Na verdade, ele tá utilizando a tática de se passar por um VTuber, o Kabuto Daishi, que avalia comidas, então ele chama essas pessoas para ir lá comer, para dar opinião sobre a comida, e aí quando elas estão felizes com a comida, ele vai lá e captura fazendo prensas humanas de alta qualidade, já que as pessoas estão extremamente felizes. E depois a gente vai descobrir que, na verdade, ele não é o Kabuto Daishi, ele ali é um fake, ele, na verdade, conseguiu pegar o canal do Koji, mas antes disso a gente vai ter, obviamente, o que? O Laquia trabalhando lá na casa de uma senhorinha que eles vão ali redecorar, então ele vai carregar alguns móveis, mas ele carrega 2 móveis e já tá cansado, ele quer dormir, não quer trabalhar mais, porque assim, o Laquia não tá muito aí para as coisas. Eu gosto muito do Laquia porque ele tá começando a entender um pouco do mundo humano ao mesmo tempo que ele não entende absolutamente nada. E ele vai pra fila comprar doce, porque esse doceria tá sendo muito bem falado, exatamente por causa do Kabuto Daishi, então ele foi lá exatamente comprar, porque uma mulher pagou, então esse é o trabalho dele, ficar na fila e comprar esses doces, e depois eles têm que ir lá ajudar o Koji, porque ele vai ter um encontro, e eles vão ajudar a acompanhar nesse encontro, mas o imprevisto acontece, como a gente vê, e a Sakika acaba tendo que voltar para casa para resolver esse imprevisto. Então quem vai cuidar do Koji, vai acompanhar neste encontro, é exatamente o Laquia, que ele vai se encontrar exatamente com o Kabuto Daishi, no caso o fake, o Granucci. Então a gente vê, né, que o Soma foi antes lá encontrar onde estava o Bitter Gabo, porque como a gente viu, o Hanto descobriu onde estava o Bitter Gabo, mas ele acaba chegando antes, lutando com o Bitter Gabo foge, porque esse Bitter Gabo agora quer lutar com as pessoas fracas, porque ele se diverte lutando com pessoas mais fracas que ele consegue vencer. Quando aparece o Hanto, ele não tá mais se divertindo, então ele acaba se destransformando, o Soma e o Hanto se veem, aí o Soma fica mal, porque o Hanto não fala com ele, vai embora, e vai ficar essa historinha. O Soma já salvou a vida dele 2 vezes, ele vai ficar agindo como um babacão. Ai, gente, eu não tenho paciência por Hanto. O Hanto vai se intimidar, o Soma vai ver, vai falar, pô, o que tá acontecendo com o Hanto? Mas
ele vai embora e vai ficar por isso mesmo, aí o Soma vai começar a se sentir mal, porque o Hanto não quis falar com ele, porque o Hanto não tá bem, aquela historinha chata que já tá enchendo o saco. E que o Soma e a Sakika se encontram lá ali no trabalho, eles começam a conversar sobre esse Kabuto Daishi e tal. Só que quando eles entram na live, tem um monte de gente falando, pô, depois que foi te encontrar, a pessoa sumiu, não sei quem sumiu. E aí, eles relacionam uma coisa com a outra e falou, pô, provavelmente esse Kabuto Daishi é um Granuti. E já avisam a Lakia, já que o Lakia tá indo com o Koji se encontrar com ele. E ele fala pro garoto, não vamos, porque é perigoso e tal. E o garoto quer continuar indo mesmo depois disso. Só que a gente vê que o Lakia já tá começando aí a criar um laço com ele, porque ele se lembra do irmãozinho, do Komel, porque o garoto quer comer ali um negócio e ele não tem dinheiro, ele não tem mesada pra isso. E aí ele se lembra de quando o seu irmão quis comprar uma pedra, porque a pedra era deliciosa. Gente, é muito absurdo falar que alguém come pedra, mas então a gente tem esse momento, essa recordação, esse flashback aí do Lakia com o irmão, que ele acaba relacionando ali com o Koji. Obviamente que ele não vai deixar o Koji sozinho, mesmo o Soma estando indo, mas aí o Soma acaba descobrindo do Bitter Gabo, obviamente, um Goshizo, porque ele sempre descobre do Bitter Gabo exatamente por um Goshizo, que passa ali o recado pra ele, mas ele não tá bem, gente, ele tá caindo de novo, ele tá se sentindo fraco, mal, mas mesmo assim ele vai lá lutar com o Bitter Gabo, ele se transforma, ele utiliza o Goshizo de sorvete, e aí a gente descobre que apesar de ser um Goshizo extremamente forte, ele tem um tempo de duração, porque se ele derreter, ele se transforma, como a gente viu, ele levou um socão, ele tava até conseguindo lutar com o Bitter Gabo, não com o poder total dele, obviamente, porque o Soma não tá se sentindo bem, como a gente viu, ele não tá 100%, tá longe disso, então ele realmente tava tendo aí uma certa dificuldade, ao mesmo tempo que ele tava conseguindo lutar, mas a gente vê, né, que aí derreteu o Goshizo, então apesar de ser forte, ele vai ter que aprender a usar de uma forma mais rápida para realmente ser efetivo esse Goshizo. Depois do Soma perder pro Bitter Gabo, o Hanto vai atrás e acaba destruindo, mas depois que ele destrói o Bitter Gabo, ele sente uma dor, só que dessa vez mais aguda. Ele já tinha sentido na primeira vez, agora de novo, acontece alguma coisa ali na mente dele, não fica muito claro o que tá acontecendo com o Hanto, mas, gente, tá vendo que esse Goshizo feito pelo Suga tem algo de errado, a gente já tinha visto pela cara dele, que cara de satisfação dele, não sei o que vem por aí, mas nitidamente ele não tá bem, e a gente vai ver o Lakia, obviamente, indo lá com o garoto, e o garoto já chega falando que ele não é o Kabuto Daishi, que é ele, que ele é o impostor e tal, e aí o disfarce dele acaba caindo, e aparece o Granuti falando que ele não conseguiu manter o disfarce dele, então ele acabou pegando aí de Kabuto Daishi, exatamente para pegar essas pessoas, então ele tá querendo realmente obter, né, o canal dele de volta, mas obviamente que o Granuti não vai colaborar, e nesse momento chegou o Lakia, e ele conhece o Lakia, por quê? Porque o Lango mandou um aviso com as fotos do Lakia versão humana, né, o Lakia versão Granuti, e o Lakia ali na versão Kamen Rider, que exatamente ele como traidor avisando a todas as pessoas ali, os Granutis no caso, que tem um traidor e que ele é um traidor. E aí ele fala do Komel, do irmãozinho do Lakia, e ele não gosta nem um pouco. E ele fala que ele ouviu por aí que um empregado acabou acovardando e querendo fugir, no caso voltar pro mundo Granuti, então ele ficou pau da vida, obviamente que ele vai se transformar pra lutar aí com este Granuti, mas pelo visto ele não vai conseguir derrotar, como que a gente já vê na prévia do próximo episódio, porque esse tal de Kabuto Daishi, né, o fake, o Granuti, vai estar ali pegando as pessoas enquanto as pessoas estão comendo os doces, então eu acho que ele não vai conseguir derrotar o Lakia, isso ainda vai durar durante o episódio, que vai ter essa questão, né, dele querer ajudar o Koji, porque ele acaba vendo um pouquinho do irmão dele no Koji, e ele tá querendo obter o canal, desmascarar, então a gente vai ter todas essas questões, o Hanto também vai lá falar com o Suga, obviamente das dores que ele tá sentindo depois de utilizar este Goshizo, e a gente vê o Suga mostrando o Goshizo que o Soma deu pra ele, provavelmente ele deve estar falando para ele voltar a usar o Goshizo do Soma, e ele fala, não, eu não preciso, eu vou continuar utilizando esse. Então ele vai querer continuar utilizando o Goshizo que tá dando dor, que está fazendo mal pra ele, porque assim ele consegue derrotar, ele fica mais forte e tal. Ele tá nessa de ficar mais forte, de não precisar dos outros, de não precisar do Soma. Aquela coisa chata, desnecessária, que assim, o Hanto era um personagem incrível e tá ficando um personagem muito, muito chato. Então a gente vai ter a luta do Lakia lidando ali com aquele Granuti que tá se passando pelo Kabuto Daishi. Também vamos ter o Soma lutando ali com o Bitter Gabo, mas eu tô cansada também dessa questão do
o Soma ficar doente e se sentindo mal. Quero ver o Soma 100%. E o Hunter ali resolvendo as questões, se ele vai continuar utilizando ou não o Goshizo, o que esse Goshizo tá fazendo com ele. Obviamente que o Suga não deve falar nada demais, deve desconversar. E será que vamos começar a ter mais informações sobre o que aconteceu com o irmão do Lucky, já que eles trouxeram de novo essa questão? A gente já tinha visto essa questão, acabou morrendo, mas aparentemente parece que algumas pessoas sabem sobre o Komel. Será que vamos obter alguma informação? Não acredito que a gente vai entender exatamente já o que aconteceu com o Komel, mas talvez a gente já comece a ter algumas pistas do que pode ter ocorrido com o Komel. Eu gostei bastante do episódio, eu acho que é um episódio bastante legal, mas essa questão do Soma estar doente por causa do Hanto e não melhorar, tá ficando um pouquinho cansativo. E também a questão do Hanto não querer falar com o Soma como se o Soma tivesse feito alguma coisa muito ruim pra ele, sendo que o Soma já salvou a vida dele 2 vezes. Então assim, é cansativo lidar com o Hanto, que nitidamente não tá bem, vai querer continuar utilizando o Goshizo, que não fez bem pra ele, e ele não se questiona o que tá acontecendo, ele não questiona o Suga do porquê disso, ele tá sempre lhe batendo ponto no Suga e falando tudo pro Suga, e assim, é irritante dele ver que não tem algo de errado, e apesar de sim, eu amar Kamen Rider Gabo, amo, indico pra todo mundo assistir, tô panfletando e acho incrível Kamen Rider Gabo, mas essas partes acabam tornando um pouquinho mais cansativa, e o Lakia tá maravilhoso, Sakika não teve muita tela nesse 25º episódio, mas ela quando aparece tá sempre maravilhosa. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse episódio, o que vocês gostaram, o que vocês esperam do próximo episódio de Kamen Rider Gabo. Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho. E se você gosta de Tokusatsu e anime, já se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder o próximo vídeo. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!